Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Estamos passando por um período crítico, na vida de Davi. E agora nós vamos chegar em 2 Samuel 19 e nós vamos falar sobre aquilo que Davi fez após a morte então de Absalão. Atravessando o Jordão. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. 2 Samuel 19, 14. Após a derrota e a morte de Absalão, Davi retornou para o trono que lhe pertencia, que era seu por direito, retomando o seu reinado com muita coragem. Vimos que uma longa temporada de conflitos e crises se abateu sobre o rei, mas ele também encontrou os heróis que Deus colocou em seu caminho para ajudá-lo. Os anos de tumulto e aflição não acalmaram os louvores de Davi a seu Deus. Não calaram, na verdade, os louvores de Davi ao seu Deus. Davi, ele nos leva a uma nova descoberta da misericórdia divina em situações bem específicas, principalmente aquelas que são mais dolorosas para nós. Vimos a morte trágica do jovem príncipe Absalão e o coração quebrantado do calejado rei Davi. O coração do seu filho esfriou e o sofrimento dele o consumia. Com as lealdades divididas, a nação escolhida por Deus se viu em uma rebelião. A dor por Absalão incapacitava e consumia Davi. Mais uma vez, Joabe então se antecipou ainda a Davi, dizendo: hoje humilhastes todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida. Hoje deixastes claro que os comandantes e os seus soldados não significam nada para ti. Vejo que ficarás satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos? Ele alertou que se Davi não começasse a agir como um rei, todos naquele exército o deixariam. 2 Samuel 19, 5. Da próxima vez que sofrermos alguma perda dolorosa, nós devemos nos lembrar de não chamar alguém como Joabe para desabafar. É mais que normal lamentar por uma perda devastadora, mas Davi foi confrontado pela imediata condenação de Joabe. Uma regra muito boa para a gente consolar alguém é oferecer um abraço e falar pouco. Entretanto, Joabe não consolou Davi como um amigo, mas o abordou como um comandante do exército do rei. Ele tinha em mente os interesses dos seus soldados e não o bem-estar de um pai enlutado. Ele presenciou a perda de muitas vidas nas batalhas. Podemos achar que Joabe não mais desejava ver Davi enlutado, ou que a sua resistência ao sofrimento do rei revelava sua culpa por ter desobedecido a sua ordem para poupar a vida de Absalão. Afinal, Joabe foi o homem que cravou os dardos no coração de Absalão. Muito embora o coração de Joabe estivesse errado, Davi reconheceu que seu conselho estava certo. Ele retomou as rédeas do seu reino e também percebeu que seu exército havia combatido por ele e não poderia fazê-lo retornar envergonhado. Então, nós vemos no versículo 8, ele nos conta que ele se recupera e se junta então à porta da cidade. A passagem indica, assim, um momento bem crucial.
O rei então se torna novamente acessível. Davi estava de volta em seu coração, mesmo que ainda não estivesse em seu trono. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. A nação santa de Deus só se dividiu entre o reino do norte, Israel, e do sul, Judá, depois da morte de Salomão. Mas a tribo de Judá, ela já tinha um caráter independente. Davi, então, percebeu que as tribos de Israel enfrentavam um dilema, pois haviam alienado seu rei e feito aliança com um líder que agora estava morto. Davi então responde apelando para sua tribo Judá, propondo que ela abrisse caminho para Israel, devolvendo o trono ao rei por direito. Davi então manda uma mensagem a Zadok e Abiatar, os leais sacerdotes que tinham permanecido em Jerusalém como espiães durante a fuga. Então ele percebeu que o povo de volta, recebeu sem nenhuma retaliação, mas tinha a intenção de fazer algumas mudanças. A mais significativa delas foi a substituição de seu sobrinho Joabe por outro dos sobrinhos de Davi, o primo de Joabe, Amassa, que havia sido general de Absalão. Aparentemente, a vitória de Davi, combinada com seu tratamento respeitoso aos derrotados, conquistou o coração de muitos homens de Judá. Então eles escoltaram Davi da travessia do Jordão até Jerusalém. Na viagem, o rei teve encontros que demonstraram sua intenção de trazer paz para toda aquela terra. O benjamita Simei, que havia amaldiçoado e apedrejado Davi e seus homens na saída de Jerusalém, aproximou-se para pedir perdão. Abissai, o irmão de Joabe, pediu autorização para matar Simei, porém Davi retrucou que já houvera matança o suficiente. Mefibosete também apareceu para saudar o retorno do rei. Ele obviamente havia lamentado a situação do rei. Não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas desde o dia em que o rei partira, até o dia em que ele voltou em segurança, nos dias 2 Samuel 19, 24. Então, quando Davi lhe perguntou sobre a história contada por Zilba, de que Mefibosete se aliara a Absalão, ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, desde que a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de lhe pedir algum outro favor? 2 Samuel 19, 26, 28. Davi então responde de maneira confusa. Ele ordenou que a terra fosse dividida entre Zilba e Mefibosete. Por uma dessas duas razões. Davi deu essa ordem, uma para tentar pôr fim na disputa da maneira mais simples, ou para testar o coração de Mefibosete. Vamos ver. Davi ele pode ter aplicado a mesma sabedoria que seu filho Salomão aplicou. Mais tarde, na disputa das duas mulheres pela criança, lá em 1 Reis 3, 24 e 26, lembra? Então, quando Salomão sugeriu que a criança fosse cortada ao meio e dividida, a mãe verdadeira se pronunciou, pronta para abrir mão dela, a fim de salvá-la. Da mesma forma, a integridade de Mefibosete emergiu quando ele respondeu: Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. 2 Samuel 19:30. Não há dúvida que o reencontro de Davi com Mefibosete foi um momento raro, um exemplo de autêntica restauração. Ironicamente, seu próprio filho de sangue nunca se reconciliou com ele. Agora seu filho adotivo o escoltou de volta ao trono em nome do amor e da lealdade. Temos que ressaltar um paralelo aqui surpreendente. A própria nação amada de Deus se recusou aqui a se reconciliar com ele por intermédio de Jesus Cristo. Seus filhos adotivos, a igreja, por sua vez aceitaram, amaram, permaneceram fiéis a ele
e no futuro irão escoltá-lo para o trono a quem tem direito. O ponto onde esse paralelo termina talvez é de maior celebração. Absalão, ele nunca chegou a se reconciliar com seu pai, mas o apóstolo Paulo revela que Israel irá reconciliar-se com o seu Deus, lá em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. De alguma forma, Deus pretende curar o seu povo impertinente. Tal promessa não significa que os judeus serão salvos sem Cristo. A passagem de Romanos 9,6 alerta que nem todos os descendentes de Israel são Israel. Mas as promessas bíblicas nos levam a acreditar que Israel ocupará um dia o seu lugar de direito entre as nações. Os filhos naturais de Deus e a igreja, composta por seus filhos adotivos, irão encontrar-se um dia com sua família diante do trono divino, como diz Romanos 8:11. Amados, que a gente possa refletir sobre exatamente isso, a importância da reconciliação, porque isso é um ato pessoal que pode trazer cura para todo o tipo de relacionamento. Que você possa meditar e entender como é importante encontrar a misericórdia de Deus em todos os nossos relacionamentos. Lembre-se, quando o relacionamento é importante, as coisas materiais não têm tanto valor. Ame as pessoas e use as coisas. Deixe para lá. Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!